boa noite. Opa, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Bem, tá me ouvindo bem? Tô perfeitamente. Então tá, deixa eu só convidar a Paula aqui. É um prazer tê-la aqui com a Prazer é gente. meu, Mari. Coisa legal. Um tema. Ah, a Paula já entrou. Entrei com a câmera virada. Oi, Eita, Opa, tudo bem? boa noite, tudo Boa jóia? noite, tudo jóia? Um prazer ter você aqui com a gente Coisa para conversar um boa. pouquinho sobre o que a gente mais gosta, que é a odontologia, né, Mari? com certeza, eu ia falar um tema que tem tudo a ver comigo, que eu gosto bastante, me Sim. interessa Eu não bastante. sei se eu te contei, mas o Sérgio foi meu colega do colegial. Ah, Então, É, assim, já tem uns anos que a gente se conhece que legal! dos tempos de escola, é verdade. olha lá, a Marileide entrando aí, ó, pra ver a gente. Pois é Oi. verdade. A Marileide, um beijo, nossa colega também. Que Todo mundo com legal. menos de 20. É, todo mundo dentista, né? Tem um monte de dentista na turma, isso é muito legal também. É, coisa legal. Muito A bom. gente gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho É, da sua trajetória na odontologia, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. tá Sim. legal. E, e é isso, né? Nós vamos falar de odontologia digital, né? Que é uma paixão que a gente vem desenvolvendo há algum tempo. Eu falo paixão porque realmente é apaixonante, sabe? Odontologia digital. Como a odontologia é apaixonante, né? Mas a odontologia digital eu acho que torna o negócio mais emocionante ainda, sei lá. Eu acho que a palavra é essa, emocionante. Mas eu sou formado em Uberaba, sou especialista em endodontia, especialista em ortodontia. E eu venho trabalhando com odontologia digital no final de 2009 a 2010. Eu comecei a trabalhar com isso. E eu lembro que as primeiras experiências que eu tive foi com a Coca-Cola, né, com a Invisalign. E não foi uma experiência assim muito agradável, sabe? A gente queria mais, estava ansioso por mais, e a Coca-Cola não entregava o que a gente esperava. Eu não vou ficar falando o nome dela, vou falar Coca-Cola, que eu acho melhor. E não entregava, sabe, Mariana? Então a gente fazia planejamentos, olhava lá no CleanCheck, aquelas coisas, e na clínica Uhum. não acontecia. E também isso também é curva de aprendizado, né? Estava no começo ainda dessa trajetória de alinhadores. Antes a gente pensava que odontologia, ortodontia digital ia ser basicamente alinhadores, e hoje a gente sabe que ortodontia digital tem um leque tão grande que alinhadores é só uma pontinha do negócio. Mas aí a gente começou a procurar meios para deixar os tratamentos mais previsíveis, né? A gente viu que trabalhar só com uma empresa, com aquele material pronto, entregue, sem personalização, aquilo não seria suficiente para o dia a dia clínico. Então nós vamos procurar entender processos, né? Aí a gente começou a trabalhar com scanners. Nossa, eu trabalhei com vários tipos de scanners. Scanners que a gente demorava meia hora para fazer o escaneamento. E hoje, graças a Deus, a gente tem um mais rápido. Trabalho com impressão 3D, estudei bastante impressão 3D. Eu já conversei bastante com a Paula sobre isso. Eu, como ortodontista, para a gente entender a dinâmica de uma clínica de reabilitação, eu fui estudar muito reabilitação oral, fui fazer cursos de estética, fui fazer cursos de reabilitação, porque a odontologia digital ela se torna integrativa. Você não consegue falar assim, eu vou fazer só pele, vou fazer só pediatria, vou fazer... ela é ampla demais. Então a gente tem que entender o que as outras especialidades estão falando, sabe? Senão você fica isolado. E aí a gente foi desenvolvendo. A gente teve a oportunidade de fazer alguns cursos na Universidade da Flórida, onde a gente dá aula do mestrado lá. A gente vai todo ano. O ano passado não foi por causa da pandemia. Mas lá é um grupo super heterogêneo e a gente fala para a turma de reabilitação oral. Você vê, um ortodontista que conversa com a turma de reabilitação sobre odontologia digital. Então, assim, é muito dinâmico. É tudo muito dinâmico.
Muito interessante. Muito legal. Eu falei para a Mari também sobre quando você fala de tomografia, né? Que Ah, é uma amo. área que ela gosta muito e que você também explica de uma maneira muito apaixonante, né? Sobre a tomografia e a conciliação desse tipo de exame com a parte da odontologia digital mesmo. O que que acontece? A Mari sabe melhor que eu isso, tomografia. Os arquivos DICOM, quando a gente fala em DICOM, né, esse documento tão importante, a maioria dos dentistas hoje recebe uma tomografia e fica só naquele PDF. Se você acha que se a gente faz o pedido de uma tomografia, a gente tem que explorar o máximo desse exame possível, o máximo que ele tem para oferecer. E o arquivo DICOM é um arquivo fantástico. Hoje mesmo, antes da gente entrar aqui, eu recebi um arquivo DICOM de um amigo lá do Rio Grande do Norte para a gente preparar o DICOM, transformar em STL e fazer biomodelos. Porque ele vai, eu coloquei para imprimir agora e ele vai usar para fazer dobras da mini placa que vai ser usada na cirurgia. Ou seja, é um arquivo assim, é um exame muito rico e que o ortodontista ou o clínico às vezes tem medo, né? Não conhece tanto. Tem algum preconceito em indicar devido à radiação, mas a gente sabe que o Conibin, a radiação é mínima, né, Mari? É super. Ultimamente eu tô nessa empreitada de defender. Defender. Principalmente na odontopediatria, né? Porque para criança tudo é mais complicado, né? Então a gente tinha essa ideia antigamente de que não, a criança não pode ser submetida à tomografia, numa quantidade de radiação muito alta, mas a gente sabe que não é verdade, né? Isso hoje. Então, eu tenho andado nessa, né, Paula? Às vezes as pessoas Sim. não muito que você diga isso, mas tem algumas pessoas assim que parece que tem uma barreira assim para evoluir, sabe? Mas isso é normal. Aconteceu na mínima intervenção, acontece, acho que com a parte de tomografia e uma hora é inevitável. Eu acredito que vai ser uma coisa que cada vez mais a gente vai usar no nosso dia a dia. Vai. E quando a gente vamos falar assim, quando a gente quer trabalhar com precisão, por exemplo, eu sou ortodontista. Hoje eu faço meus parafusos. Meus Acho que parafusos. deu uma. Mas por que eu faço? Porque graças à tomografia, eu faço a sobreposição da tomografia com o STL do meu escaneamento, e ali eu tenho ferramentas que me permitem passar um parafuso, avaliar uma sutura, avaliar uma raiz, avaliar com precisão várias coisas que a gente só com radiografia não teria condição de ver. Entendeu? Então, eu tenho segurança para fazer instalação de mini parafusos, eu tenho segurança para fazer instalação de parafuso no palato, que é um negócio às vezes as pessoas têm medo, mas quando a gente faz o planejamento, fica tranquilo de fazer. Fica bem tranquilo. Graças à tomografia. Deixa de ser interessante isso. escuro, né? Pôr um parafuso, por exemplo, no palato, igual você falou, deixa de ser uma coisa que a gente faz no escuro, assim, meio que na chance, e passa a ser uma coisa muito precisa. Então não tem como, assim, não tem possibilidade ai, não, a tomografia estava errada. A tomografia é precisa, não tem jeito. Você sabe aqui. Vou tentar desligar ele. Outra coisa que a gente vê muito, né? Quais são as tendências, né, da odontologia digital? A gente vê o pessoal falando assim, qual scanner eu compro, né? Fala odontologia digital e quer falar assim, qual scanner eu compro? É interessante isso. Ninguém quer saber assim, por que eu vou ter um scanner? Ninguém quer saber assim, por que eu vou ter um software? Por quê? Eles querem saber qual. A gente estava falando, nossa, mudei totalmente o assunto, né? A gente estava falando de DICOM, aí agora já mudei tudo. Porque a gente anota tanta coisa para falar, e o tempo é curto, mas uma tendência hoje, gente, que está acontecendo, e é muito interessante, eu acho que veio do Google. Porque a gente hoje pede táxi por uma plataforma, né? A gente pede comida por uma plataforma. A gente escolhe cinema, música por plataformas.
Um iPhone sem os apps, o que seria? Nada, Verdade. né? Seria só um telefone e uma câmera. E hoje, o que está acontecendo? As empresas estão ligadas nisso e entenderam a necessidade de ter plataformas para odontologia digital. Então, eu gosto de falar muito dessas duas porque são fantásticas. Tem uma empresa que chama Medit e tem um que chama Medit Link. Sabe? É totalmente grátis. Você baixa esse Medit Link e você tem inúmeros apps, por exemplo, app de preparo de modelo, de visualização de DICOM, de empresas de alinhadores, te coloca em conexão com vários laboratórios, sabe? Então, torna um processo integrado. Aí, a Medit lançou essa corrida, né? Começou uma corrida. A Cirona já está atrás. Já tem. A Trishape já lançou o Trishape Unite, que junta várias plataformas, por exemplo, do Trishape para fazer a parte de escaneamento, o software de escaneamento, mais o software de integração para você fazer a avaliação do seu tratamento, mais o software de Clear Line Production, mais o software de Direct Building, e vai fazendo, vai colocando tudo nas plataformas, ou seja, numa nuvem só, você tem tudo isso. Quer coisa mais legal que isso? Facilidade. E são de fácil acessibilidade, né? Esses aplicativos, e muita gente ainda não tem acesso, né? Não tem conhecimento, não sabe manusear também, né? Então, mas isso eu acho que é uma falha da gente que não só da gente. Eu estou falando da gente porque a gente acaba que dá aula de odontologia digital e tal. E a tendência dessas aulas, desses cursos, é só falar assim, vamos falar das marcas de scanners. Até porque está todo mundo, cada um é speaker de uma determinada marca, né? Então fica esse negócio muito chato. Aí fica lá, vamos falar de scanner, fala de scanner, scanner, scanner. Poxa, mas o mundo da odontologia digital, o scanner é a aquisição da imagem, né? Aí depois, Sim. só que esses apps fazem que o scanner não seja só um formador de imagem. Com ele, você vai fazer progresso da sua terapia, com ele você vai fazer avaliação de cárie, com ele você vai fazer avaliação de desenvolvimento do arco dentário, com ele você vai fazer avaliação... Poxa, mas sem esses apps, sem esses features, né, que vão somando, fica um negócio, só uma imagem pura. E é muito pobre isso. Acaba sendo ferramenta de venda, né? Uma ferramenta de venda, Muitas vezes. sendo que a gente poderia trabalhar de maneira assim, muito mais aberta e com muito mais possibilidades, né? Então, essa tendência das empresas virem agora com essas plataformas, como a Medit Link, a Trishape Unite, a Cirona, eu não sei o nome da plataforma da Cirona, mas hoje mesmo, mais cedo eu vi, porque eles estão integrando agora a parte de fresagem com a parte de escaneamento, que já estava integrado, obviamente, com a parte de impressão 3D, que é a tendência mundial, né, gente? Impressão 3D, não dá para não falar hoje de impressão 3D. Precisa falar de impressão 3D. Inclusive, esses dias para trás, a gente foi lá em Beraba, né? Eu, a convite da Paula, Sim. a gente fez um curso de credenciamento, a gente tem uma empresa de alinhadores. Eu falei, Paulo do céu, como aqui em Beraba ninguém está falando de impressão 3D, né? E eu fiquei assustado, porque não tem como não falar de impressão 3D hoje. Não é na odontologia, é na sociedade como um todo. No CIOP tinha bastante coisa, né, Paulo? Tinha. Tava bem high-tech. Tava bem legal, né? Eu não fui, eu fui um dia antes para um evento e não fiquei. Acabou que não ficou, então, mas tinha bastante coisa de impressão. Não, Luciosp, se não tivesse, nossa senhora, né? Mas, diga, Paulo. Mas eu acho que a gente ainda tem, como profissional, assim, um certo comodismo, sabe? De receber coisas prontas, porque principalmente, é meio geracional até, eu acho, que nem a Mari falou, né? Ela fala sempre, tem gente que tem cabeça de dinossauro. Então, por exemplo, a gente recebe uma tomografia, aí lê o laudo, não explora as imagens, né? Só
se atenta ali, tem um supranumerário, eu preciso saber qual a direção, olha lá no laudo e pronto, mas não sabe manusear aquela ferramenta. Aí a mesma coisa, o escaneamento, né? Ele é tão oferecido como ferramenta de venda, né? Porque o paciente vê a imagem aparecendo, e aquilo parece uma coisa futurística, né? Nossa, que legal, né? Que os pacientes, o leigo, né, se encanta com Uhum. aquilo, até a gente se encanta, Até a né, gente. de ver. Mas a gente não tem essa noção do quanto a gente pode explorar, né? Essa parte diagnóstica da odontologia digital. Então, é isso, a gente acomoda no que está escrito, acomoda no que a gente vê e não vai além, né? Associando todas as ferramentas que a gente tem nas nossas mãos, né? Intercalando as áreas também, que nem você falou, né? Um ortodontista falando para reabilitador. E muitas vezes também cada área vê só a sua área. Às vezes a gente recebe, deve acontecer com você também, indicação de pacientes que precisam fazer ortodontia que fizeram implante primeiro. E aí você não tem como movimentar aquilo mais, né? Parece É, que cada um vê muito só a sua parte, né? Tá faltando essa integralidade, né? Assim, na nossa profissão, essa visão do paciente diferente, né? De não ser só setorizado. E essa busca também de conectar informações, né? nossa, e quer uma ferramenta melhor que isso do que a odontologia digital? E É. quer ferramenta melhor do que isso, do que essas plataformas que vão integrar tudo, né? Aí, o que está faltando? Né? Não A entendi, mas... comunicação. Então, aí essas plataformas, elas possibilitam uma comunicação assim, muito mais ampla, né? Mais ampla entre paciente e profissional, entre vários profissionais, porque é um negócio que está na nuvem. Eu converso com a Mari, converso com a Paula sobre o paciente aqui agora, e todos tendo a imagem, né? E, por exemplo, a comunicação entre o clínico e o laboratório também, né? O laboratório de prótese. Porque para a ortodontia é importante, para a odontopediatria é importante, para a radiologia é importante, para a prótese é Sim. importante. Então, assim, facilita demais a comunicação em tempo real, né? Você tá integrando, você está com um arquivo aberto aqui e você está compartilhando esse mesmo arquivo do lado daí. Então, isso é muito interessante. Agora, o que falta, eu Uhum. vejo assim, muito. O pessoal fala do scanner. Falou do scanner. O que adianta o scanner? O que adianta você receber aí no seu consultório um arquivo do scanner sem ter noção de um visualizador 3D? Você não vai aproveitar nada daquilo, né? Então, eu acho que os formadores de opinião poderiam ajudar assim, aos recém-formados, esse pessoal que está formando, até a gente que já tem algum tempo de cadeira. A primeira, como que eu vou receber um arquivo 3D? Como que eu vou abrir um Daikon? Né? Uhum. Parece que é básico para a gente, Mariana, mas isso aí, né, Paula? Muita gente Isso não aí, sabe. Muita não, gente não isso aí seria primordial, porque se o cara não conhece, como que ele vai acessar aquilo? Uhum. Né? Eu estou combinando com a Paula, a gente vai fazer lá em Uberaba daqui uns dias, né, Paula? A gente vai fazer Uhum. uma aula lá para alguns amigos nossos lá da Paula, uma aula de Mesh Mixer e Arcform. Por que eu acho Mari importante tem que isso? ir também. A Mari está convidada para ir. Por que isso é interessante, Mari? Porque você vai receber um arquivo. O que você vai fazer com esse arquivo? Eu vou só mostrar para alguém no site da radiologia? Não, você tem que saber o que você vai fazer com ele. Porque muitas vezes você pode materializar esse arquivo. E aí a gente entra na parte da impressão 3D, porque materializar hoje, a gente saiu do tempo da impressão 3D. Eu tenho sofrido com impressão 3D, sofrido e feliz, né? Porque eu participei de quase todas as tecnologias aqui no Brasil. Eu tenho tecnologia SLA, eu tenho DLP, eu tenho MSLA, eu tenho todas aqui no consultório. E a Teve gente tem um alguém que laboratório. comentou aqui que você tem uma Disneylândia aí de. é verdade, complicaram mesmo. Aqui na clínica, gente, é uma loucura. A gente tem scanner da Trishape e da Cirona. Uai, preciso visitar agora, eu quero visitar. Vem visitar. A gente tem fresadora,
a gente tem 3 impressoras, o raio-x é digital, tudo é digital, sabe? Não tem mais filme aqui na clínica, não tem revelador e fixador. Não tem, e isso aí a gente tem que entender até como um processo ecológico, né? De limpeza. Todo mundo fala de ser ecológico, ser isso, ser aquilo. Então, o digital ajuda isso também. Elimina papel, elimina um tanto de processo. Isso para os alunos. É muito ecológico. Mesmo o fato de não imprimir, né? Porque às vezes a gente pede um exame nem digital. Gesso, a Ana tá falando, nem gesso. Exatamente, nem gesso. E às vezes a gente pede um exame digital, né? Exame digital é melhor a resolução e tudo isso, e aí imprime. Então, assim, na minha cabeça, isso não faz muito sentido, sabe? Mesmo uma tomografia, ela é digital, né? Ela é feita para você visualizar no computador. E aí a gente volta naquela questão das pessoas têm que saber abrir o DICOM, tem que saber visualizar. Porque é um exame digital, você vai aproveitar ele muito mais se você souber abrir ele no computador, né? Às vezes, claro, muitas clínicas, elas tentam imprimir numa qualidade, assim, boa, né? Mas a maioria, vamos falar assim, a maioria das vezes perde qualidade na hora que a gente imprime uma tomografia. Então, assim, é melhor você visualizar no computador, sem contar que é muito mais ecológico, você não está produzindo lixo, né? Você pode acessar aquilo quantas vezes você quiser, não ocupa espaço. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o momento que a gente está do mundo. A Cristina falou, será que ainda aprendo? Claro que aprende. Só querer, ué. Aprende. Não, aprende. E aí, falando nisso, Mari, eu tenho uma paixão também, eu acho que eu falei para a Paula isso, eu tenho uma paixão por software livre. Porque, assim, eu gosto... não adianta um software custar 30 mil, eu comprar o software, eu tenho software pago, é lógico que eu tenho produção. Mas a minha paixão são softwares livres. Por quê? É ali que as coisas vão difundir. É ali que o recém-formado vai conseguir trabalhar. Sabe? É ali que o aluno da faculdade vai ter condição de começar a entender. E essa geração, gente, eles comem softwares. Eles sabem tudo. Eu sou quadrado pra caramba, eu não entendo nada de tecnologia. Mas eu gosto dessa parte. O cara fala assim, você estuda odontologia digital, você é o rei do digital. Não, a gente entende algumas coisas assim na parte prática. Mas, por exemplo, o software Mesh Mixer é um software livre que você pode fazer design, você pode fazer preparo para impressão, você pode fazer pequenas movimentações, você pode fazer aparelhos simples. Basta, assim, ter educação para trabalhar com ele. Na parte da radiologia, um visualizador que é fantástico, eu acho que é o Invesalhos. Você transforma DICOM em STL de graça. Você não precisa ter software pago para isso. Aí eu brinco assim, quanto mais grátis, mais cliques. Mais gente. 30 mil por uma tarde de estudo, é melhor você ter a tarde de estudo e dominar o software. Sim, aí depois que você dominar o software, você vai ter condição de escolher melhor. Eu trabalho hoje, basicamente, todos os meus trabalhos praticamente passam pelo Mesh Mixer, é engraçado. Porque os softwares pagos, o da Trishape, o Nemocast que eu tenho, o Arcform, no final das contas, quando você acaba um design e exporta o STL, você acaba de cortar uma malha, de deixar uma base mais adequada para impressão, sabe? Alguns detalhes que aí você vai lá no software livre e complementa. E se não souber? Não dá. Não dá. Então, assim, por isso que eu quero fazer esse negócio no Embaralho com a Paula. Vamos lá ensinar o Mesh Mixer e vamos ensinar o Arcform. Legal. Vai ser muito legal. Depois fala a data. Vamos. Eu tô começando a deixar de ser dinossauro. Ainda tem que aprender muito, tem que aproveitar essas vindas dele aqui para abrir a cabeça em relação ao odontologia digital. Pois é. A gente estava falando de sustentabilidade, ser ecológico. Eu achei muito interessante quando ele veio, Mari, que ele estava falando sobre o descarte dos alinhadores, né? Que tem que ter essa preocupação ecológica também, né? Fala um pouquinho pra gente, Sérgio. Porque
a impressão 3D, ela, vamos falar assim, ela gera produtos termofixos, né? São produtos que a gente não consegue, por exemplo, você imprimiu o modelo, aí eu vou derreter o modelo e vou reaproveitar essa resina. Não, ele é termofixa. Você imprimiu, acabou, né? E há um tempo atrás eu atendi um cliente que ele é presidente de uma associação de catadores, tal, Cleusimar. E aí, conversando com ele e tal, a gente falou, poxa, a gente podia dar um fim melhor para isso aqui, né? Porque o que a gente vai fazer com isso aqui? Gente, eu imprimo muito. Ali no meu armário já deve ter uma pilha gigante já. Eu vou juntando. E o que a gente quer fazer? A gente já combinou. A hora que tiver uma quantidade maior, considerável, a gente vai entregar isso aqui para a cooperativa. Eles vão moer esse material aqui, vai triturar e a gente vai colocar junto com a argamassa para fazer passeio, para fazer para dar liga, sabe? Para algum benefício desse, sim. Fazer cimento, fazer massa para algum passeio, para essas coisas. Mas vai dar um fim melhor do que a gente ficar juntando isso aqui. Não tem onde guardar. Não tem onde guardar isso. O plástico ainda tem, né? O plástico ainda tem. Isso aqui é PETG, como se fosse da garrafa. Então ainda dá alguma coisa. Mas esse material termofixo não tinha fim. E o primeiro, eu procurei na literatura isso, sabe? Achei um trabalho lá de São Carlos. O pessoal triturando isso e colocando em argamassa. Então a gente conversou com o cara, a gente está juntando bastante, nós vamos entregar e vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo, sim. Olha, interessante, eu nem sabia que podia isso, mas achei muito legal. Pelo menos uma utilidade, né? Porque a gente produz. De repente a gente constrói uma casa e mora dentro dos modelos. Aí daqui a pouco o povo da engenharia entra e fala assim, isso não dá. Tá. Mas assim, para alguma coisa vai dar. Sim. Alguma coisa vai dar. Muito legal. Com certeza. Ô, Paulo, você estava falando de ser dinossauro, né? Eu acho assim, que se consegue aprender, se não consegue, eu acho que a gente sempre vai ter que aprender, né? Porque eu acho que o que a gente está estudando agora vai evoluir muito ainda. Então, o software, mesmo os softwares, a gente vê que cada uma coisa, né? E a gente vai ter que acompanhar. Ou a gente vai estudando, ou a gente vai se atualizando, ou a gente fica para trás, né? E você falou que eu falo muito de dinossauro, né? Mas o que eu quero dizer com dinossauro, gente, não é uma ofensa para a idade de ninguém. Tá? É a mentalidade. A mentalidade. É o espírito de dinossauro. Porque pode ser uma pessoa muito jovem, muito mais jovem. Já é um dinossauro. Que eu, que a Paula, e já é um dinossauro, exatamente. Que não quer mais aprender nada, estagnando no tempo, e é isso aí. Então, só deixando bem claro que não é em relação à idade. Mesmo porque a gente vê todo dia, né? De vários idosos, assim, bem idosos mesmo, mais de 90 anos, que estão fazendo coisas, aprendendo coisas, e eu acho que isso não é mais desculpa para ninguém. A pessoa ser dinossauro é uma escolha. É uma escolha. E é engraçado como algumas pessoas têm um olhar, assim, inovador, né? Futurístico até, né? Aí, ó, Cristina. Você falou que você se sentindo um T-Rex. Não, tem algumas pessoas que têm uma visão bem futurística, porque eu lembro da doutora Mariodete de Barros Teles, que eu fazia estágio com ela parou de trabalhar aqui em Uberaba, ela já estava com quase 80 anos, assim, mas ela não parava de estudar, ela fazia muitos cursos, e a última vez que nós nos encontramos, ela falou, a odontologia é linda, maravilhosa, e tem um futuro brilhante, o que eu queria ter mais era tempo para poder ver o que vem pela frente, porque você não imagina o tanto que vai ser lindo, que vai ser fantástico, né? Assim, inovador, tecnológico. E assim, nessa época a gente ainda não estava falando sobre isso. Foi antes de 2009, antes do Sérgio começar a estudar odontologia digital. E ela já tinha esse pensamento, né? E é verdade, né? É verdade. É igual você falou, não tem como não acompanhar, né? E quebrar esse paradigma de que essas imagens, esses respaldos diagnósticos que a gente tem, não são para ver, né? São para
degustar, manusear, destrinchar, né? Tentar entender, relacionar com as outras coisas, né? Não são só para ficar olhando e gerar só venda, mas gerar soluções para os nossos pacientes também, né? Sim, Então, quando a gente fala disso, eu falo muito assim, odontologia digital, ela tem que ser um meio de entrega. Você tem que entregar, sabe? Você tem que entregar, você tem que fazer uma guia e essa guia tem que trabalhar. Vamos falar a verdade. Eu vivo de odontologia. Vocês são professores e vivem de odontologia também. Então, se eu ficar aqui inventando fluxo que não vai ser convertido em dinheiro, não tem sentido. Sabe? Ele tem que ser convertido. Porque o investimento é alto. A gente sabe que a precisão do procedimento vai ser muito melhor. Vai ser fantástica. Então tem que ser convertido. Porque quem vai sustentar os nossos estudos, quem vai sustentar a nossa clínica, quem vai pagar a escola dos meus filhos, é a odontologia. E a odontologia digital hoje, a minha odontologia digital aqui da nossa clínica, é uma odontologia digital de entrega. E não, eu brinco muito assim, ela não tem muito frufru, sabe? Eu uso o scanner o dia inteiro, Mariana. É incrível. O cara fala assim, mas você usa o scanner o dia inteiro? Eu uso o scanner o dia inteiro. Eu faço progresso de terapia com o scanner. Por exemplo, paciente... eu atendi um paciente hoje e vou atender daqui a um ano, sei lá. Eu tenho escaneamento inicial e tenho o escaneamento pós-pandemia, vamos falar assim. A gente avalia o tanto que o paciente apertou o dente e vê a necessidade de uma placa meio relaxante, a gente está vendo o escaneamento. O cara já tem desgaste. Nós que passamos por pandemia, nos consultórios de vocês deve acontecer isso também. O povo quebrou os dentes, o povo rangeu os dentes, o povo apertou, o povo está estressado. Né? Então, o scanner, olha que uso legal do scanner. Não é só para fazer alinhador, não é só para fazer uma prótese, né? Não. Você faz acompanhamento. Em odontopediatria, eu atendo crianças também, eu faço ortopedia. O tanto que é legal você ter o escaneamento da primeira, da dentição descido, depois da mista, e vendo a troca, o desenvolvimento da dentição, sabe? O desenvolvimento da criança. Puxa, é muito legal isso. Para a gente confeccionar aparelhos ortopédicos também, né? Hoje em dia tá em voga esse negócio de alinhador para criança, que é uma coisa horrorosa. A gente devia estar preocupado em redirecionar crescimento e tem gente preocupada em fazer alinhamento de incisivos na criança, né? Quer dizer, não vejo sentido nisso. Mas os scanners te proporciona fazer moldagens digitais muito mais confortáveis para as crianças, sem vômito, né? Sem aquele mal-estar. Então, assim, a gente vai vendo as possibilidades, sabe? Se a gente for conversando aqui, a gente conversa 3 dias disso. É verdade. Eu acho que já tem até algumas relações em estudos de polimeralização também, né? Quando tem defeito estrutural de esmalte, né, Mari? Para poder fazer algum tipo de mensuração. Na mínima intervenção também, né? Então é muita coisa que pode ser utilizada. A hipomineralização até associa a funcionalidade do scanner que tende a avaliar a cor, né? Mas eu particularmente ainda não acho que está tão assim preciso essa avaliação de cor pelo scanner, né? Ele faz mais uma avaliação estrutural mesmo. Mas é legal, porque dá para você acompanhar, por exemplo, uma criança que tem HMI, né, que tem perda estrutural nos primeiros molares, fratura pós-eruptiva, o escaneamento também mostra, né? Mostra até se essa criança perdeu dimensão vertical por conta dessa fratura pós-eruptiva. Então é bem legal também. Uma boa forma de acompanhar e registrar isso, né? Eu ainda não trabalhei com o scanner novo da Trishape. Eu tenho o Trios 3. O Trios 4 ou 5, se não me engano, você consegue detectar desmineralização interproximal. Então. Também não tive o privilégio de trabalhar com ele. Eu fez até uma pesquisa com o Trishape. Da Trishape, mas eu não lembro qual deles era. É um dos iniciais, assim. Se não me engano, é o 3. Não, 2 ou 3. E a gente fez um dos primeiros estudos, assim, pioneiros em dentição mista, porque não tinha nenhum estudo mostrando, né, a acurácia
escaneamento em crianças. Era só em adulto até então. E aí a gente fez, junto aqui com o pessoal da FORP, né? Aqui da USP de Ribeirão. Foi até a tese de mestrado do Hugo. E a dissertação, né? Desculpa. E aí a gente avaliou isso. E mostrou, né? Assim, embasou cientificamente o uso do scanner para também essa faixa etária, porque até então era só adultos. Falava-se muito do conforto, né, do uso para crianças, mas ninguém até então tinha estudado. E a gente teve uma experiência bem legal nesse trabalho. Interessante. A gente usa isso o dia todo. Esse tempo atrás eu fiquei sem ele, porque teve que fazer manutenção. Nossa, eu fiquei louco. E agora? Eu falo assim, o que eu vou fazer? Porque eu atendo e falo, aí o scanner tá à mão. E agora? Não, peraí. Aí minha mulher tem também. Aí eu falava, caramba, eu vou lá na consultório dela pegar esse scanner, ela vai estar usando e vai dar uma briga do caramba. Não, melhor não. Mas assim, falando um pouco de scanner, né? Qual a sua opinião do escaneamento no dia a dia, assim, para uso em crianças? Porque eu ainda acho, eu não tenho muita experiência em escaneamento, na prática, fazer o escaneamento, tá? Mas eu acho que ainda dá para melhorar o tamanho da ponta dos scanners em relação a pacientes crianças mesmo, assim, tensão decídua. Nós temos várias marcas, né? Por exemplo, a Trishape, eu tenho os três. A ponta dele é anatômica, é pequena. Posso até pegar aqui, se quiser ver. Deixa eu pegar rapidinho aqui. Tá. Vai lá. Né? Da aula prática. Na verdade, ele também mostrou já algumas coisas, né? Na última live também teve ilustração, demonstração. Isso é bem legal, né? Que acho que contextualiza melhor, assim, pra gente ter ideia, né? Então, é uma cabeça pequena. E ela é anatômica, assim, toda arredondadinha e tal. Então, eu escaneio, esses dias escaneei um menininho de 5 anos, de 4. Eu consegui fazer bem mesmo. O Sirona, a Omnicam, a câmera é um pouquinho maior que essa. O scanner da Coca-Cola, o Aitero, a cabeça é horrorosa. É grande. Ela é grande. Então, assim, a Carestream também, eu já trabalhei, a cabeça é quase igual a essa aqui. É pequena e arredondada. Então, você consegue trabalhar bem, mas... Agora, o Aitero, eu acho que é grande. Agora, tudo é curva de aprendizado, né? Quem tem Aitero deve me xingar, mas... deve ter dominado a técnica e deve conseguir fazer. Mas região, por exemplo, segundo molar, em paciente adulto, com Aitero, eu já fiz. Tenta fazer na sua boca para você ver. Não é brinquedo, não. Sofrido, né? Não é mole, não. Mas o Trios, o Sirona e o Carestream tem a cabeça pequena. Tem um outro scanner que chama Virtuo. Ele tem a cabeça bem petitinha, mas também é uma porcaria. Não consegue escanear nada. E hoje, eu acho o grande lançamento, assim, eu acho que a empresa que está chegando para botar para quebrar chama Medit. O scanner dela é fantástico, sabe? Fantástico. A parte de ergonomia, de peso do scanner é fantástica. A parte de software desse scanner é fantástica. A parte de integração... o custo também é melhor do que dessas grandes empresas, do Sirona, por exemplo. A Prime Scan, que é o scan top da Sirona, tem em torno de 250 mil. É uma loucura, né? Aí você já cai lá na Omnicam, na F, já vai para 90, 95. A Trishape deve estar em torno de 130, por aí. Eu acho que a Medit deve estar entre 100, mais ou menos 100, por aí. É investimento, né, gente? O investimento é... Sim. Por isso que eu falo assim, tem que entregar. Sim. Não adianta ficar só no virtual, brincando, de ser bonito, postando no Instagram, se esse negócio não for gerar renda para o seu consultório. Tem que gerar renda. Com certeza. E para gerar renda, não tem jeito. Você tem que entregar trabalho
E você tem que conhecer design, você tem que conhecer impressão 3D, você tem que conhecer fresagem, você tem que conhecer algumas coisas que fogem do dia a dia do clínico. Mas que a hora que você Uhum. começa a conhecer, você não vive sem mais, porque fica prático. Você já imaginou entregar uma placa mio-relaxante em 2 horas para o seu paciente? Então, Sim. É. Né? a Pode Cristina está até fazer um perguntando delivery. quanto tempo você leva para escanear uma criança de 5 anos a boca toda? A Cristina Não tá é? curiosa, perguntando. Como que é? Quanto tempo você leva para escanear uma criança de 5 anos a boca toda? Olha, Cristina demora tá mais para conversar com a criança, professora Cristina. Demora mais para conversar do que para escanear. Eu acho que 5 minutos. Uhum. É rápido, É é rápido. rapidinho. É rápido. Uhum. Para pegar o registro de mordida, demora um pouquinho mais, porque os scanners têm dificuldade com dente de leite. Os scanners têm uma certa dificuldade. Mas aí a Uhum. gente faz o primeiro registro, e depois faz, quando falha o registro automático, você tem a opção de fazer o alinhamento manual. Que aí, enquanto você vai Aham. Uhum. conversando, brincando lá, você faz o alinhamento manual também. Mas é bem rápido o escaneamento. É bem rápido. Uhum. Eu acho que isso é um outro ponto, né? Tudo que é digital, assim, só vale a pena se for facilitar nosso dia a dia também, né? Se for Tem para que complicar, facilitar. se for para complicar, não adianta. Não adianta. Porque o tempo nosso é muito precioso, né? O tempo, Sim. o tempo Uhum. a gente vive muito corrido. É, eu brinco, eu falo assim, poxa, depois que eu comecei a trabalhar com digital, minha agenda é mais otimizada. Por exemplo, hoje Uhum. eu faço colagem com guias. Então, uma colagem ortodôntica normal, que a gente sabe que é o procedimento, quando a gente faz com todo carinho, com toda a forma que precisa, é 30, 40 minutos. Não é isso? Eu não consigo colar Sim. muito rápido sem isso aqui. Porque a gente mede, a gente olha, você confere, olha no espelho, pá, pá. Isso aqui, gente, com isso aqui, a gente cola em 5 minutos. É o ácido, adesivo, colocou, polimerizou, tirou. Então você otimiza seu Uhum. tempo. Esses dias eu postei um negócio assim. Aí agora, o que eu faço com esse tempo? Eu falei, vou conhecer melhor meu paciente, vou conversar com ele, vou entender melhor as É, necessidades dele. isso faz falta, essa interação, esse Porque a acolhimento, gente não né? tem tempo. Não tem tempo. Que a gente tem que ficar digital, mas tem que ter coração, né? Ah, não. Isso aí. E o brasileiro ele gosta de conversar, né? A gente é mais. Sim, é verdade. Gosta do. O dia que É. tem gente que o dia que vem e não tem tempo de conversar, parece que não veio na consulta. Então, assim, Aham. o digital também aproxima as pessoas, eu acho. Porque É um digital humanizado, né, Sérgio? hoje eu colei. Essa guia foi de um rapaz que é bucomaxilo, né? Esse cirurgião é todo fechado e tal. Aí ele falou assim: Nossa, eu pensei que ia ter banda, eu pensei que ia ser um negócio horroroso essa colagem. Hoje você gastou 5 minutos. Falei: Ô, professora Fernanda. A Fernanda Boa Ponzal Pois tá noite. é. aí, ó. Que Oi, chique, hein? Fê. Então, aí eu gastei 5 minutos para fazer a colagem dele. Ele falou assim: não, ortodontia tá bom demais. Eu falei: Vamos sentar para estudar, doutor. Fazer planejamento de ortognática também, né? Tem que Ai, fazer, né? Eu falei: Tem que fazer, tem que fazer. E aí as coisas vão fluindo. Uma consulta, uma consulta monitorada, assim, certinha e tal, de alinhador, você gasta 10 minutos, assim. Mas aí você pode gastar mais tempo conversando com o seu paciente, entendendo a necessidade sim, dele. com certeza. Eu acho isso interessante. E uma coisa que aconteceu, Paula, isso aconteceu mais com a minha esposa, foi muito engraçado. Que ela estava, quando a gente começou a implementar o digital, a agenda dela sempre foi muito difícil e tal. Aí ela começou a escanear, a fazer o design da peça, fresava, o paciente tomava um chá, batia um papo e tal. Depois de 40 minutos ia lá, colocava e já finalizava. Aí ela falou: Sérgio do céu, aconteceu um negócio horroroso. Eu falei: O que foi? Minha agenda tá cheia de furo. Meu Deus, e agora? Como que a gente vai pagar o equipamento e tal? Aí nós fomos analisar. Porque você fazia uma consulta para preparo, É, moldagem, moldagem. provisório,
teste do Uhum. casquete, eu acho que é isso, não sei o que lá. Teste. Provisório caiu, tem que colar. E escolha de cor. Ó, é no mínimo Uhum. 4 consultas ou 3 consultas, dependendo do procedimento. Matava em 40 minutos, 1 hora e meia. É lógico que a agenda Sim, vai abrir. É, é. Entendeu? É lógico que a agenda vai Uhum. abrir. No começo ela teve furo. Por quê? O que você gastava 4 consultas, você está fazendo em uma. É, é verdade. Otimiza, né? É, você faz uma consulta de uma Otimiza hora e muito. meia, o que você fazia em 4 consultas de 40 minutos. Uhum. E qual cliente numa É cidade verdade. média ou grande que não quer sentar e sair com o dente pronto? Uhum. E você pode cobrar Verdade. mais. E ele vai pagar feliz, Uhum. porque otimizou o tempo dele. Dele também, é Entrega, verdade. Uhum. entrega. Tem que entregar. É. É, exatamente. Se você quiser também aproveitar e falar um pouquinho sobre a Whey. então. Vamos falar da Whey. Whey é importante, né, Paulo? O que aconteceu? Sim. A gente trabalhando com odontologia digital, e trabalhando com alinhadores, e começamos a entender que quando a gente personalizava um tratamento com alinhador, quando a gente entendia a maloclusão do paciente, quando a gente tinha um diagnóstico melhor, um planejamento melhor, o caso andava. Então a gente foi vendo assim, poxa, seleção de casos é tão importante, seleção de casos, seleção de casos. É diagnóstico, né? Sem diagnóstico não dá. E hoje, o Uhum. que acontece? Você manda um escaneamento para uma empresa qualquer, eles já te mandam todo o planejamento, já te mandam tudo, sem entender o caso Sim. de maneira íntegra. E quando começou a pandemia, eu já fazia meus alinhadores, vou falar assim, in-house, já fazia. E a gente falou assim, poxa, tá tão redondo o nosso processo, a gente pode começar a fazer para alguns colegas. A gente teve esses 15 dias parados, todo mundo parado. E aí eu já tinha a parte de impressão formada, já tinha software, já tinha tudo. A gente treinou um pessoal aqui na clínica e nós começamos a oferecer esse trabalho para alguns colegas. Uhum. Tá? Aí o Paulo Fernando, o implante PL, falou, poxa, eu vou fazer. Aí outro cara foi fazendo, tá. A gente falou, poxa, começou a andar. E o interessante é que os casos começaram a andar bem. Por quê? Uhum. Tinha muitos casos, a Paula mesmo esses dias indicou um caso para a gente, falei, Paulo, isso aqui eu acho que para alinhador não vai ser legal. A gente tem uma empresa de alinhador que muitas vezes o alinhador não é o melhor tratamento. Então, a Sim. Way, o que a gente está pensando? É uma empresa de alinhador e de impressão 3D para odontologia. Nós vamos fazer biomodelos, nós vamos fazer guias de colagem, mas principalmente alinhadores. Só que nós vamos fazer alinhador para os casos que necessitam ser tratados com alinhador. Uhum. Com planejamento, com diagnóstico, com material adequado, com sequência adequada, com acompanhamento, porque o dentista, às vezes, ele vai fazer o primeiro caso, ele não tem acompanhamento. Ele pede da empresa, recebe o kit dele, e aí? Como que ele vai iniciar aquela jornada? Como que ele vai chegar até o fim daquela jornada? Porque é uma jornada. Todo mundo fala assim, Sim. troca de 15 em 15 dias vai ser sucesso. Vai fazer. É ortodontia do mesmo jeito. É ortodontia do mesmo jeito. Então, se o caso não foi bem planejado, se o caso não teve o diagnóstico preciso, se não teve orientação precisa, vai cair do cavalo. Então, a Uhum. Way, aí a gente tem essa empresa de alinhadores ortodônticos, de impressão 3D, mas a gente está prezando muito, muito, muito por qualidade e em detrimento da quantidade. Então, nossos casos, Uhum. quando a gente chega a falar assim, nossa, esse caso, nós vamos produzir os alinhadores, a gente tem certeza que vai chegar no fim bem. Porque foi triado, Uhum. foi planejado, foi feito com Uhum. a intenção de não só vender os alinhadores, que eu quero vender meus alinhadores. É lógico que eu quero vender, eu Uhum. entrego, eu preciso entregar. Uhum. Mas eu quero entregar um trabalho que você vá no seu consultório instalar o aparelho e você vai ter a tranquilidade Entender. de ter suporte técnico Uhum. e a tranquilidade que você vai entregar o tratamento para o seu paciente. Então, a Way veio Sim. para fazer esse tipo de trabalho. Muito É, bom. esse respaldo é importante, porque às vezes a gente trabalha meio às cegas, né? Não dá. É.
E o que eu mais recebo essa semana, não sei se você viu lá no grupo da Way, Paula, a doutora Vanessa Coupé, uma dentista. Sim, um caso. Aquele caso é o caso dela. Uhum. A ortodontista resolveu tratar. Ela veio aqui, eu fiz o escaneamento, a gente fez o planejamento dela bonitinho e tal. E ela está fazendo a troca. Quando ela tem alguma dúvida, ela vem e a gente auxilia. Mas você vê, o negócio está lindo, sabe? Um tratamento de expansão, de correção de torque. Tá, ficou bonita, ela está feliz e tal. E a gente não tem essa ilusão que eu vou fazer tratamento com 70 pares de alinhador. Eu não vou, a Way não vai fazer esse tipo de coisa. Eu não vou fazer alinhador em criança de 6 anos. Não vai, a Way não vai fazer esse tipo de coisa. Então a gente sabe os casos que são mais favoráveis e os casos que hoje não são favoráveis, mas de acordo com a sua curva de aprendizado, poderão ser favoráveis. Eu não posso chegar, a Mariana falou para mim assim, ó, eu não fiz nenhum caso de alinhador. Aí eu vou falar assim, não, Mariana, esse caso aqui é um classe 2, que a gente vai colocar 2 parafusos no infrazigomático, você vai ter o controle total. Poxa, se eu fizer isso com você, eu vou estar te mentindo. Aí você vai ter um caso que você não vai terminar. Uhum. Né? Então, Sim. assim, a gente tem que ir orientando gradativamente o profissional, educando e dando sustentação para que ele tenha uma jornada também crescente. Se ele já começar no caso mais difícil, não vai. Então a gente tem essa preocupação também. Eu fiquei muito empolgada com essa live da gente hoje, porque eu falei que, assim, a gente estava falando sobre pensamentos futurísticos, né? A gente tem dois futuristas, mas na verdade mostrando que já é presente, né? Não é futuro, na verdade, igual a gente imagina, que é uma coisa distante da gente, que já está acontecendo, né? Imaginologia, através da tomografia, que a Mari tem levantado muito essa bandeira da importância e da cobertura diagnóstica que uma tomografia tem, né? E agora você falando de odontologia digital, tentando trazer isso mais para próximo da gente em relação a estudar mais sobre, entender, esmiuçar melhor, não ficar só encantado com a imagem que está aparecendo ali na tela, que tem muito mais por trás disso. Então, nossa, eu adorei a live, aprendi demais com vocês e acho assim que dá uma baita de uma combinada o trabalho de vocês dois aí. Não, dá sim. Levanta, associando esses arquivos todos aí, mostrando, né, para o pessoal o quanto é importante, né, isso. Não é só para nossa profissão, mas para o bem do nosso paciente também, né, para ter atendimentos mais assertivos, mais acolhedores até, otimizar o nosso tempo, porque é uma profissão linda, mas que consome o nosso tempo, sim, a nossa preocupação é ter respaldo para dormir mais tranquilo, né? E saber que você está trabalhando com mais segurança, isso aí não tem preço, não. Com certeza. E tanto a parte da Mari, né, dos exames, da tomografia. Hoje, por exemplo, a gente vai, por exemplo, eu trabalho com um caso de cirurgia ortognática. É impensável fazer um planejamento de cirurgia ortognática sem tomografia. Sim. Não tem jeito. Né? É impensável. Um caso de reabilitação, a clínica nossa a gente inverteu as coisas, sabe? Aqui, mas a gente treinou bastante para isso. Eu falo treinar porque eu fui treinado, né? Eu fui obrigado a fazer essas coisas de reabilitação, essas coisas. Então aqui na clínica chega casos complexos, geralmente vai a turma da prótese que vai distribuindo o trabalho. Aqui é o contrário, começa com escaneamento, aí a gente solicita os exames, né? Geralmente tomografia, radiografia, fotos, algumas fotos a gente faz aqui mesmo. E o início do planejamento é a ortodontia que determina, a ortodontia que direciona. Porque igual a Paula falou, quem sabe onde vai colocar o implante para ter um resultado estético, funcional, numa posição ideal, é quem entende do posicionamento de dente. Não quem sabe onde está o buraco. E quem entende do posicionamento de dente é o ortodontista. Só que se o ortodontista não conseguir conversar com as outras especialidades, aí ele vai ser só mais um do time.
Eu não sei se em algum lugar já tem isso, mas me veio na a cabeça agora. Ia ser muito legal se tivesse escolas de cursos de especialização que já proporcionasse isso para os alunos, né, Mari? Tipo, ter uma semana de aula integrada, ou antes de começar a clínica, uma clínica integrada de todas as especialidades, para poder ter essa noção. Porque, na verdade, acaba formando tudo separadinho e nem todo mundo tem a oportunidade de trabalhar numa equipe que possibilite essa interação, né? Ia ser legal se eles já saíssem da escola com essa visão, assim, e essa possibilidade. Ia ser muito diferente. Eu acho que ainda a gente tem essa tendência de meio que cada um ficar no seu quadrado, né? Assim, Sim. para Uhum. e a horta é a horta, a endo é a endo, então fica todo mundo meio ali no seu quadrado. Mas acho que isso tem mudado. E se Deus quiser, eu tenho fé, vai melhorar cada Não, eu acho que vai. Sim, tomara. É, Eu acho que pois é. tal, igual o professor Sérgio estava falando, proporciona isso e vai proporcionar cada vez mais, porque facilita a comunicação, né? É diferente eu ter que ir conversar com meu colega com um exame físico do que eu ir não, conversar por telefone ou digitalmente, online, com um exame na nuvem, né? Um exame, Sim. inclusive, um modelo que ele pode manipular. manipular, tudo o que quiser. Acho que por isso também, isso contribui muito para essa situação, esse cenário mudar. A odontologia digital contribui para isso, para essa equipe mais conectada, né? Assim, de E uma profissionais. coisa que a Uhum. gente tem que pegar muito no pé, vamos dizer, falar muito, é que a odontologia digital não precisa ser cara. Sim. Você pode fazer odontologia digital sem ter o scanner no seu consultório. Mas você tem que ser educado a trabalhar com o mínimo de software possível, né? Hoje os caras querem que você tenha o scanner, mas você não sabe trabalhar com software. O que você vai fazer com a imagem? Igual a gente falou um pouquinho antes. Então, assim, é a gente começar a divulgar, falar. A odontologia digital ela tem que ser acessível. Ela tem que ser uma plataforma acessível. Se ela for acessível, mais gente vai usar. E quanto mais gente usar, mais as empresas vão nos respeitar. Uhum. Porque a gente vai ter voz. Entendeu? É verdade. E aí Uhum. os scanners vão ficar mais baratos. As impressoras já estão caindo de preço. Impressora hoje tem impressora de Uhum. 5 mil reais. Eu comprei a Formular por Uhum. quase 50 mil. Entendeu? Uhum. Então você tem impressora de 5 mil digna, honesta, que você vai trabalhar bem. Então, a gente tem que divulgar essas ideias, essas informações. Por isso que eu acho que esses espaços que vocês têm, eu vi algumas semanas atrás a live do esmalte, eu achei ótimo, muito Sim. educativo. Uhum. Na semana passada eu não consegui entrar, não, na outra. Ai, teve uma que eu não consegui. Mas eu estou sempre tentando participar, porque isso aqui é Uhum. muito legal. Isso aqui a gente tem Sim. muita informação importante, muitas ideias Uhum. que pode ajudar as pessoas que estão meio perdidas assim a Com achar um rumo. certeza. Parabéns para vocês, meninos. Isso aqui é fantástico. Obrigada. Parabéns mesmo. E o tempo tá passando, passa muito rápido o Acabou tempo da já? Nossa, live. 9 horas. É, a gente Ah, queria te não. agradecer demais a sua disponibilidade, né? Conta sempre Sempre comigo. tá falando pra gente, é muito legal, viu? Muito obrigada de verdade, parabenizar pelo seu trabalho. Se você quiser deixar algum recado final, a gente queria pedir também para deixar a live gravada no Pode. YouTube. Depois a gente manda o link, você pode divulgar também para que outras pessoas possam assistir, nem todo mundo entra na hora. É. E se você quiser falar alguma mensagem final, a Mari também. Eu vou falar rapidinho. Eu acho que a odontologia digital ela tem que ser acessível. Se fosse para deixar Uhum, uma mensagem, eu falaria assim: a odontologia digital tem que ser acessível. E pode contar com a gente no que precisar para a gente tornar isso mais acessível possível. Alguma pergunta, alguma coisa que eu puder ajudar, entra no meu Instagram, Sérgio Janvecchio, pode mandar perguntas, a gente responde. E quando vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Obrigada. obrigada, Sérgio. Professor, foi uma honra te conhecer. Eu não te conhecia ainda, né? Espero que a gente se Professor, conheça em breve não. pessoalmente. Quando marcar essa aula aí, me chama que eu vou Vamos lá em tentar Uberaba? fazer o Vamos lá? possível para ir. Ribeirão, ela tá em Ribeirão. Eu Ah, sou de Ribeirão,
Mas eu tô sempre em Uberaba, né, Paula? Até ir esse Sim. ano, mas não sei se vou, porque tô com uma suspeita de Covid, tô Eita, meu Deus. Ah, mas, muito obrigada. Eu achei sensacional esse tema, eu gosto muito. Acho que a Paula me deu esse presente Foi. eu ganhei presente. O presente é meu, nossa. com você. Mas eu queria agradecer de novo todo mundo que assistiu, que esteve aqui com a gente, e também aproveitar o gancho para convidar todo mundo para o curso. Eu vou fazer um curso, professor, no dia 3 de setembro, online. O foco principal é odontopediatras, né? Porque Uhum. é a minha área, assim, de atuação, antes até da imaginologia, e sobre como manipular a tomografia. Então, Opa, simplificando a tomografia para os pediatras. Então, quem tiver aí, tem interesse, é do basicão ao avançado, até passando por anatomia, vai ser um sábado todo, manhã e tarde. Então, vai ser bem legal. Eu acho que para quem quer dar um pontapé inicial aí, na tomografia, imperdível. bem legal, assim, para poder começar, né? A manipular mesmo o DICOM, esse é o objetivo. Saber prescrever, saber o que, que é, o que são os arquivos, como que funciona. Igual eu falei, do básico até o para sair usando, né, Paula? A Paula vai Isso participar. mesmo. Já botei ela Aham. para participar, porque eu não quero Já ser tô. dinossauro. Eu falei que eu não quero. Ai, Ah, Mas foi muito ótimo, legal. gente. Muito obrigada, viu? obrigada. Bom descanso, boa A noite. Boa todos. noite. E estamos à disposição. Tchau, Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, tchau. tchau, beijo.